Olá pessoal, chegamos na nossa última aula, onde eu vou mostrar funcionando todas as rotas e tudo que a gente criou na prática, entendeu? Os nossos dois objetos, usuários e tarefas. E aí fiquem à disposição de mandar mensagem pra gente, se tiver alguma dúvida, se estiver dando algum retorno errado também, entendeu? Tem muita documentação na internet, não tem muitos vídeos sobre muitas coisas sobre Django, mas vocês podem estar pesquisando em qualquer lugar que possa te dar um suporte, entendeu? E também tá perguntando pra gente. Enfim, nessa aula aqui, que eu falei, a gente vai usar o Insomnia. Na Dnext, a Dnext GS, a gente vai usar o Postman para fazer os testes. E aqui eu vou estar utilizando o Insomnia. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser ativar a nossa máquina virtual, né? Depois que ativar a nossa máquina virtual, a gente tem que ligar o servidor. Eu já vou estar usando aqui o nosso gabarito, que é o que está lá no sistema, porque já tem alguns dados preenchidos nele. E eu não preciso fazer a mesma coisa aqui toda hora. Bom, agora que o nosso sistema está online, eu vou fechar aqui nosso auxílio, que já terminamos tudo. E eu vou abrir o Insomnia aqui. Perfeito. Quando eu fizer login, eu vou mandar um Zoom e vou colocar o username e a senha. Certo? Perdão, eu espirrei aqui. Bom, e aí quando eu mandar isso aqui, ele vai me retornar um token. Esse token é a nossa autorização, ou seja, é com ele que a gente consegue criar outras coisas. A gente colocou aqui um post de usuário para criar um usuário. E aqui no header eu vou adicionar um novo campo com o nome authorization. Vou colocar o nome token e vou anexar o token que eu tenho. Como acabei de fazer o login, peguei esse token aqui, eu vou vir aqui, vou colar. E aí eu vou voltar pro meu Gzoom. Neste Gzoom eu passo todos os dados que eu quero: username, primeiro nome, e-mail, telefone, CPF e tal. E aí são todos os dados que minha rota vai receber, né? Você vê que aqui eu tô mandando o endereço e tô acessando as rotas de usuário sem nenhum prefixo, ou seja, eu tô acessando a rota padrão de post, que é a de criação. E aí quando eu mandar, ele vai registrar com sucesso. E aqui quando eu vier nessa rota que eu fiz para listar todos os usuários, quando eu rodar, vai ter dois aqui porque já tinha um antes, certo? Então agora a gente tem dois usuários no sistema. E aí vamos lá. Eu já vou mostrar aqui o delete do usuário, porque eu não quero ter dois usuários no sistema. Então aqui no delete a gente tem o cabeçalho, tem o lugar que a gente está acessando e tem o nosso prefixo, que é como a gente não vai passar um Gzoom, a gente vai mandar o que a gente quer logo no endereço. Então eu tô mandando a ID do cara que eu quero deletar. Eu quero deletar o usuário 3. Então eu venho aqui no header, atualizo aqui o token, eu envio, ele deleta, eu vier aqui chamar a rota novamente, vai ter apenas um usuário. Perfeito. Agora esse usuário aqui, eu vou logar nele. O usuário, ele tem nome de usuário, só copiar aqui para que eu não lembro. Nome de usuário. E a senha dele é senha. Então, quando eu entrar com o nosso usuário, ele vai me retornar esse token. E aí, esse token, eu uso ele nas minhas outras coisas. Por exemplo, eu vou criar uma tarefa para esse meu usuário. Então, eu entrei na minha conta, tô lá vendo as rotas e tudo, e vou criar uma tarefa. Eu passo o título, passo a descrição, passo a data, passo a prioridade, passo o status. Eu vou colocar esse aqui como prioridade 5. Ou seja, uma prioridade lá embaixo, já que eu tô considerando que o menor vale mais do que o maior quantidade. Vou estar criando. Vou criar aqui título tarefa 2, que eu vou colocar como 4. Criei. Vou colocar aqui título tarefa 4, que eu vou colocar como 2. Vou colocar aqui título tarefa N, que eu vou colocar como 1, ou seja, a minha primeira prioridade. E aí, quando eu vier aqui no get de tarefas, vai me retornar todas as tarefas que tem. Que são todas essas daqui. Algumas que eu já tinha criado antes e as que a gente criou agora. Como, por exemplo, a de prioridade 1, 2, 4, 5, entre outros. E quando eu vier aqui, lembra que eu tinha dado uma dica falando sobre como criar uma chamada que a gente customizava? Então eu venho aqui no meu view e eu tenho aqui a chamada que vai pegar todos os que estão as tarefas vinculadas a mim e vai ordenar, correto? Então quando eu chamar essa rota aqui, ela vai me trazer isso aqui ordenado, do menor para o maior. Aí eu chamei, Redon 302, que encontrou. Aí aqui a gente tem os IDs que a gente tem. Começando sempre com prioridade 1, né? Que foi que eu falei. E aí, perfeito. Se eu quiser inverter, coloco menos aqui. Espero o sistema reiniciar. Iniciou.
Eu rodo novamente e agora começa do maior para o menor. Fica bastante a critério de vocês mesmo, entendeu? Não faz diferença. Perfeito. Vou deixar assim, porque a gente vai excluir essa última aqui. E vamos lá. Já vimos como criar um usuário, como criar uma tarefa, como ver as tarefas e ver os usuários. E aqui eu fiz uma outra chamada. Que chamada é essa? Fui lá no meu usuário e eu criei uma rota chamada me. O que essa rota faz? Eu retorno os dados do meu usuário. Porque muitas vezes você entra no sistema e geralmente tem aquela mensagem: bem-vindo fulano, bem-vindo cicrano. Então como é que a gente obtém essas coisas? A gente manda uma chamada para o sistema, requisitando os dados do usuário que está logado para a gente poder exibir. Então quando eu chamar essa rota, ele vai retornar o meu usuário com o meu ID, com o meu objeto vinculado, telefone e CPF. Lembra que eu falei que era importante a gente serializar os dados do user do sistema para colocar no nosso usuário que a gente criou? Porque, por exemplo, tá vendo aqui, né, como é que tá o vinculado com username, e-mail, first name, last name. Se eu vier aqui no meu serializer agora e comentar essa parte aqui junto disso aqui tudo, quando eu chamar minha rota novamente, vai me retornar apenas um ID. Tá vendo aqui, ó? Vinculado 3. Eu tô vinculado ao usuário 3. Mas quem é o usuário 3? Eu não sei. Por isso que é importante você se ligar que quando você vai fazer um objeto que tem várias conexões, como por exemplo, um documento que tem vários objetos indexados a ele, e você quando chamar o documento quer chamar todos esses valores, você lembrar de você sempre serializar todo mundo fazendo isso aqui. Lembrando que esse nome aqui que você coloca é um nome que está no seu modelo. O meu modelo é vinculado, aqui também é vinculado. Então eu estou serializando esse dado para ele ser exposto dessa maneira. E por isso que agora quando eu chamar novamente, ele vai retornar com tudo expandido. Perfeito? Bom, agora vamos ver como é que a gente vai atualizar um usuário. Como eu falei no vídeo, a gente vai considerar que a gente está se atualizando. Então, eu vou colocar aqui que meu primeiro nome vai ser Novo Garoto. Pode ser separado também, tá, gente? Eu tô colocando com as aspas. Novo Garoto de Programa. E só isso. Eu vou mandar, ele mandou um status ok. E aí, quando eu vier aqui no usuário, aqui meu first name é primeiro nome. Quando eu chamar, vai ficar Novo Garoto de Programa. Então, o nosso patch está atualizando. E aí, sempre lembrando, você pode colocar verificações, só por exemplo assim, se eu deixar de mandar alguma informação ou alguma outra coisa, geralmente o sistema ele pega o padrão. Entendeu? Mas aí você pode preferir. Por se ele não receber um arquivo quando você mandar, ele não alterar. Ou seja, ele só altera o que faz. Mas isso aí depende de você, no caso. Você tá lá recebendo as coisas e você define. Ó, se essa variável existir, se eu receber alguma coisa e não é um valor nulo, eu quero alterar. Se for valor nulo, eu não vou alterar. Eu vou deixar o que já tá lá. Entendeu? Fica a critério de vocês. Eu vou pegar uma tarefa aqui agora, que é a do ID 4. E eu vou aumentar a prioridade dela, para 15. Se a gente vier aqui na nossa lista, a gente vê que ela dá prioridade 10, a ID 4. Então, quando eu rodar aqui, passando o nosso header, né, do login, copiar aqui para não dar problema. E quando eu mandar, ele vai atualizar, e quando eu chamar essa rota novamente, a prioridade foi para 15. Então, você atualiza. No começo eu mostrei deletando um usuário, que tinha um usuário que eu não queria, né? E agora eu vou deletar uma tarefa. Qual tarefa? Justamente a 4. Que é a top da lista aqui, invertida. Então, vou vir aqui, a ID da tarefa 4, vou mandar, ele vai deletar. E aí, quando eu chamar a rota novamente, sumiu. Não existe mais. Bom, todas as nossas rotas estão funcionando. Do login, do get, do post, do patch e do delete. Vamos dar uma olhadinha no nosso banco de dados, como é que tá? Se a gente for dar uma olhadinha no nosso banco de dados, a gente vai perceber que todas essas informações elas vão estar lá. Então eu venho aqui no meu bancozinho e vou aqui em tarefa. Ó, todas as tarefas, todos os dados, os vínculos vinculados ao ID1, que é justamente esse usuário aqui que a gente criou, que é vinculado a esse outro usuário aqui, que é aqui, ó, nome do usuário, novo código de programa, o nome que a gente alterou. Enfim, gente, esse aqui foi a nossa capacitação de Django básico, entendeu? Você fazer um CRUD, conseguir fazer a aplicação do zero e conseguir fazer testes com a URLs e a API e tudo, entendeu? Se você estiver fazendo uma URL, se você estiver, no caso, fazendo localmente o front e o back-end, você pode copiar esse endereço aqui e você colocar lá, quando você fizer uma chamada através do Axis no front-end, e aí você vai receber esses objetos por retorno.
E aí sempre indicava uma dica aqui pra galera do front, é vocês terem os objetos preparados para receber esses objetos para não ter nenhum problema, entendeu? Na hora que for manipular ou e tal. E, enfim, o resto da implementação vai ser feita na capacitação de front-end, vai ser implementado apenas no login, ou seja, ele vai pegar essa rota de login que a gente fez, talvez daqui ou talvez da outra capacitação, e aí ele vai fazer a chamada e a gente vai devolver o token, e aí, quando ele acessar o sistema, através desse token, ele vai chamar a rota que vai fazer a listagem de tudo e vai mostrar lá conforme as configurações que ele fizer. Entendeu? Qualquer dúvida pode estar mandando para qualquer pessoa sobre como fazer essa integração e tudo. E essa foi nossa capacitação. Bem basiquinha, do começo ao final, com tudo funcionando, tudo testando. A repositório vai estar online lá para quem quiser ver. E é isso. Muito obrigado a todos aí por terem assistido. Pode deixar um like aí se quiserem. E para quem for fazer o Procel, a gente se vê na avaliação.